Nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. E só recapitulando rapidamente, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João no ano de 95 depois de Cristo, quando ele estava lá preso na ilha de Patmos, e o Senhor se apresenta a ele, não mais como ele via João, né? Não mais como João o via, né? Como um homem, como um ser humano, mas Jesus se apresenta com o corpo glorificado naquele lugar, naquela ilha, e ele está lá, e de repente Deus aparece, e fala muitas coisas profundas para ele a respeito do fim dos tempos. E João compartilha conosco através dessa carta que ele escreveu no livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação, tirar o véu, desvendar aquilo que o Senhor quer nos mostrar. E nós entramos hoje na 7ª e última mensagem que vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, abra lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 14 ao versículo 22, amém? Amém? Pensei que vocês não tinham ouvido. Vamos lá. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma carta séria, é uma carta pesada, né? Porque a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja da volta de Cristo, né? A igreja dos fins dos tempos. Então é uma igreja corrompida, é uma igreja que se vendeu, é uma igreja que acha que é autossuficiente, né? Se a igreja de Filadélfia, que nós vimos semana passada, e vocês lembram que na igreja de Filadélfia, Jesus na verdade não tinha nenhuma condenação contra ela, ela foi encontrada uma igreja boa, agradável aos olhos de Deus. Em contrapartida, a igreja de Laodiceia era uma igreja terrível, e representa a falsa igreja. Filadélfia representa a igreja perfeita, aos olhos de Cristo. Laodiceia representa uma igreja falsa. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a cidade. A cidade, ela foi fundada por Antíoco II, que deu o nome para homenagear a sua amada esposa, que chamava Laodiceia. Lá era um centro bancário e, como consequência, tinha muita prosperidade, tinha muito dinheiro. E havia muitos templos e muitos teatros lá em Laodiceia também. E também era conhecida pela sua medicina. A medicina era muito famosa. E a cidade também era famosa por ter desenvolvido o colírio. E até hoje, ela, historicamente nós sabemos que fluiu e surgiu naquele lugar. Também havia fábricas de tecido, especialmente uma lã negra e escura. E muitos minerais também eram achados naquela cidade naquele tempo. Então, você percebe que ela era uma cidade que tinha dinheiro, ela era uma cidade poderosa financeiramente, tinha seus materiais, tinha sua escola de medicina que era conhecida, tinha tantas coisas, mas algo faltava naquela igreja, e nós vamos descobrir ao longo do tempo. Mas, seguindo todos os padrões que nós estamos vendo ao longo desses dias, ao longo dessas semanas, Jesus ali se apresenta a quem ele está destinando a carta, e ele se apresenta como um conselheiro. E aí no versículo 14 ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação. Quem escreveu essa carta para Laodiceia?
Alguém pode falar? Como que diz lá? Essas coisas diz, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve essas coisas. Escreve. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esses são atributos do próprio Jesus. Porque o livro de Apocalipse foi escrito por um homem, João, inspirada por Deus. Então nós sabemos que aqui se refere a Jesus. Então quando ele diz o amém, o que significa a palavra amém? Quem é crente muito antigo aí? O que significa? Assim seja. Nós aprendemos na vida. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que você aprende quando você entra numa igreja a orar, é que você tem que meter um amém no fim da sua oração. Não é verdade? Você começa a sua oração assim, amém. Bom dia, Espírito Santo. Não, geralmente você põe no fim da sua oração essa palavra amém, que significa assim seja, é verdade, eu concordo. E a real é que essa palavra amém, ela significa em verdade. Sabe quando Jesus dizia em verdade vos digo, isso no original, quando nós vamos ler, essa palavra em verdade, ela é amém. Ela é, eu não vou reproduzir aqui no grego, no hebraico, como diz, porque eu vou passar vergonha, mas em original é amém, amém, eu te digo, né? Ou seja, é verdade, aquilo que Deus fala, aquilo que Jesus está falando, é verdade, porque Ele é a verdade. Você pode repetir isso? Jesus é a verdade. Eu não sei o Jesus a quem você tem servido, eu não sei o Jesus a quem você tem caminhado, a quem você tem desenvolvido um relacionamento, mas o Jesus que eu conheço e que se apresenta nas Escrituras, Ele é um Deus de verdade, Ele não mente, Ele não se atrasa e Ele não se adianta. Será que você entende que o Jesus a quem você serve, Ele é tão poderoso, tão verdadeiro, que nem a morte pôde detê-lo? Esse é o Jesus que você serve. Ele é a verdade, mas Ele também diz lá, Ele é a testemunha verdadeira e fiel que fala do caráter de Jesus. Quantos aqui já foram testemunhas de algo? Quem aqui já foi testemunha de algum processo? Levanta a mão aí. Quem já processou o patrão? Brincadeira, não precisa dessa. Mas quem já foi testemunha de alguma coisa? Para você testemunhar, você pode mentir? Sim ou não? Quando você vai testemunhar, tem uma parada que eles falam lá, promete dizer a verdade, nada além da verdade, mais que a verdade. Aí você fala assim, você pode mentir? Tem que existir algo muito precioso. A sua fala, aquilo que você está dizendo tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Você fala daquilo que você viu, você fala daquilo que você presenciou. E você deve ser competente para entregar a sua mensagem. Quando te for pedido para falar, você teve que transmitir aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, não é verdade? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo que chama Wesley. Eu já falei dele algumas vezes aqui. E eu zoava muito ele, ele me zoava muito. E um dia eu escrevi ele para ser mesário em eleição. E eu coloquei ele foi escolhido para ser mesário em eleição. E assim, a nossa zoeira era essa. E aí, como ele não deixou barato, ele me inscreveu para participar de júri popular. E adivinha, por 5 anos, eu tive que participar de júri popular. Quem aqui participa de júri popular já foi escolhido? É muito legal, né? Não, é muito chato. Você perde o dia inteiro do seu trabalho, você tem que chegar lá, você chega no fórum, o meu fórum era aquele da Barra Funda, e aí você tem que chegar lá meio-dia, e aí tem a lista, você vai na sua sala, tem uma lista de nome de pessoas que são jurados naquela sessão, e aí você tem que ficar esperando, aí você lê lá a causa, você vê quem vai ser julgado, o crime que vai ser julgado, e aí eles fazem um sorteio. Eu não lembro exatamente o número, se é 7, se é 11, quantas pessoas eram, mas ficava ali, eu tinha que ficar esperando o sorteio. E aí cada um, tanto a defesa quanto a acusação poderiam descartar 3 pessoas, se eu não me engano, ali, e aí, enfim, era assim. E um dia eu fui escolhido, fui sorteado e tive que ficar lá. O crime, na verdade, quem eu estava julgando já era um condenado,
Era um homem que já cumpria 33 anos de prisão. Ele já tinha sido condenado, na verdade, ele tinha sido condenado a mais de 90 anos de prisão por 3 homicídios. E ele estava sendo julgado naquele momento por conta de um crime que ele cometeu contra uma testemunha. Era o 4º crime dele. Era muito fácil, né? Nós sabemos aquilo. Mas é impactante você ver o testemunho daqueles que presenciaram esse crime. Não é agradável, por mais que você saiba que aquela pessoa que está sendo julgada ali, cara, não aparenta um remorso genuíno. As coisas que esse homem fez foram coisas terríveis, foram coisas, cara, demoníacas, né? É muito triste você ver o depoimento das pessoas que viram. E aí nós temos que escutar, nós temos que ver foto. Você fica ali sentado, e aí aquela pessoa, ela precisa passar a verdade. E ela precisa expressar tudo aquilo que ela viu, tudo aquilo que ela ouviu, e de forma detalhada, porque quanto maior informação, quanto mais informação ela passar, mais detalhe nós temos e com mais base nós podemos tomar a nossa decisão. Obviamente, depois vai todo mundo passar a linha. Cara, é terrível isso, porque eles te dão uma fichinha, desse jeito, gente. Você fica com a mão embaixo da mesa, com condena ou não condena, sim ou não, passa a sacolinha, você joga dentro da sacolinha o que você votou. Se você quis condenar ou se você não quis condenar. O juiz abre, depois conta lá. É desse jeito, cara. Parece bem primitiva a parada, pelo menos na minha época, mas era assim que aconteceu. Mas a testemunha, ela passou a verdade. Muito do que nós decidimos ali, ele, obviamente ele foi condenado, mais uma vez, foi por conta da testemunha. Um discurso emocionado, um discurso que se viu verdade, e nada mais, nada menos era do que a mãe do rapaz que tinha sido assassinado, que estava ali testemunhando, né, naquele momento. Então, assim, precisa-se de verdade. Quando nós falamos que Jesus é a testemunha verdadeira, fala do caráter de Cristo. Fala de quem Ele é. Jesus é a fiel testemunha. E Ele é a testemunha verdadeira, Ele não é uma testemunha falsa. Se você der um testemunho falso, você é condenado, você é preso. Sabe quem dá testemunho falso? É Satanás, é o diabo. Quem faz falsas acusações, quem traz falsas verdades. Mas Jesus não, Jesus ele é fiel, ele é a fiel testemunha. Mas ele também se apresenta como um princípio da criação de Deus. Essa referência é uma referência a um fato de que toda criação se inicia com Jesus. Ele não foi criado, ele é o Criador. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava lá na criação. Olha o que diz Colossenses 1, 16 a 18. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é quem criou as estrelas. Você já parou para pensar na grandeza daquele a quem nós servimos? Você já um dia parou para pensar nisso? Sabe quando eu não consegui dimensionar, mas quando eu estive um pouco mais perto, talvez, de entender a grandeza de Deus, quando eu fui estudar sobre planetas, estrelas. Cara, a imensidão do universo é algo que somente alguém muito brilhante, sensacional, poderia idealizar e criar. O Deus que você serve não é um Deus de causa pequena. Eu quero que você preste atenção nisso que eu estou te falando. O Deus a quem você serve não é um Deus que só trata coisas pequenas. O Deus a quem você serve é aquele que abriu o mar. O Deus a quem você serve é aquele que fez o sol parar para que o povo de Deus vencesse uma batalha. O Deus a quem você serve é aquele que criou cura para doenças como a lepra naquela época que não existia. O Deus a quem nós servimos, Jesus Cristo, Ele é criativo. E nós temos acesso ao Pai. Eu quero te falar nessa noite, que se você não for um crente que vive em cima do muro, se você for um crente que vive ao lado de Cristo, ao lado da verdade, você vai experimentar coisas incríveis que nenhuma outra pessoa experimenta. Mas para isso nós precisamos nos posicionar.
Ele criou as montanhas. Cara, adore a grandeza do Senhor. Todos os dias, adore a grandeza do Senhor. Saiba quem Ele é, se lembre de quem Ele é. Terceiro, o elogio. Terceiro padrão que nós vemos, o elogio. Da mesma forma que na igreja de Filadélfia não houve condenação, somente elogio. Aqui na igreja de Laodiceia não existe elogio, só existe condenação. Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia. Eles não tinham elogio, eles tinham condenação. Não tem nenhum elogio do Senhor para essa igreja. Agora a condenação diz assim no versículo 15 a 16: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Presta atenção, família. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vamos ler de novo isso aqui? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem deras fosse frio ou quente. Aqui, o que nós precisamos entender é que de alguma forma, Deus não gosta, odeia aqueles que vivem em cima do muro. Para que você entenda essa alusão, existem fontes termais, aproximadamente 14 quilômetros de Laodiceia, que hoje é Pamukkale, e existiam dutos que vinham com água. As águas saíam daquela fonte a 80 graus, e quando chegavam em Laodiceia, elas chegavam a 40 graus. É possível beber água a 40 graus? Sim ou não? Alguém consegue? Alguém aqui faz bochecho com água morna? Alguém gosta de beber água morna? Alguém gosta de beber água morna? Eu não sei você, mas eu adoro beber água. Água é a bebida que eu mais gosto, disparado. Mais do que refrigerante, mais do que suco, água para mim é o que eu amo. Mas eu não suporto água que não esteja gelada. Eu preciso de água gelada. Água na temperatura ambiente eu também não gosto. Quem dirá água morna? Água morna dá o quê? Dá ânsia, cara. Você não consegue beber. É algo horrível, é algo terrível. Agora, por que Jesus foi tão severo na sua avaliação? Por que Jesus é tão severo na sua avaliação? Eu quero te falar uma coisa, que a gente tende a pensar que Jesus é tranquilo. Cara, viva a sua vida, seja feliz do jeito que você quer ser feliz, abrace o mundo, abrace a árvore, viva o planeta, viva a diversidade, e é isso, e uhul, e tá tudo bem. Cara, Jesus condenou a igreja de Laodiceia por ser uma igreja morna. Eles diziam: eu sou rico, eu sou abastado e não preciso de coisa alguma. Além de tudo, eram arrogantes, mas essa arrogância é o que nós vemos dentro das igrejas, muitas vezes em cima dos altares. É muito difícil um rico contribuir no reino de Deus, quando ele ganha tudo antes de se converter. Eu estava conversando com um amigo outro dia, eu falei: cara, é muito difícil isso. Por quê? Porque o cara ganhou na vida, ele cresceu na vida, ele fez dinheiro na vida, sem Jesus. Então quando ele conhece Jesus, a cabeça dele é: eu consegui tudo sem Jesus, porque agora eu tenho que entregar a minha vida a Jesus. Não é verdade? Por quê? Eu vou te falar, porque por mais dinheiro que você tenha, se você não tiver Jesus no seu coração, você é um miserável, assim como aquele povo da igreja de Laodiceia. Você pensa que você tem tudo, mas você não tem nada. Por que nós estamos falando tanto com relação a dinheiro? Esses últimos dias, vocês são contra o dinheiro, que hipocrisia. Não, nós não somos contra o dinheiro. Nós somos contra o lugar que o dinheiro tem tomado no coração do povo. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro paga suas contas, dinheiro faz com que você tenha um tempo de qualidade com a sua família, viajando, dinheiro faz com que você possa abençoar outras pessoas, a casa do Senhor, mas o dinheiro ele não é a finalidade, ele não é o fim, ele é um meio para que você viva a sua vida. Agora existem pessoas que vivem para ganhar dinheiro, e não se dedicam às suas esposas, não se dedicam às suas famílias, têm o bolso cheio de dinheiro, mas uma vida destruída. Trabalham, e tem os seus filhos rebeldes, muitas vezes que vão procurar em amigos.
Vão procurar na prostituição, vão procurar, sabe, em coisas fáceis, preencher um vazio que um pai ou uma mãe deveriam preencher, mas estão tão atarefados com essa visão de encher os seus bolsos, enriquecer com uma falsa, com um falso discurso. Eu estou fazendo isso para garantir um futuro para o meu filho. Eu estou fazendo isso para preparar algo bom para ele, para deixar herança. Meu querido, não existe maior herança, maior legado do que a palavra do Senhor. Você quer deixar um legado para o seu filho? Seja exemplo dentro da sua casa, colocando o seu joelho no chão, orando, lendo as escrituras, obedecendo aquilo que Deus diz. Sabe por que o Enzo, meu filho, não tem problema em ser generoso, ou o John não tem problema em ser generoso? Porque eles veem generosidade na minha vida e na vida da Érica. Agora, eu já disse várias vezes que os filhos nos observam muito mais do que nos ouvem. Então, quando ele vê atos de generosidade, para ele aquilo é comum, aquilo é normal. Então, ele se torna uma pessoa generosa também. Não caia nesse discurso. Não caia nesse discurso de que eu estou fazendo pelo bem da minha família. Quer o bem da sua família? Consagre a sua família ao Senhor. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus vai acrescentar tudo na sua vida. Coloque as coisas em seu devido lugar. Deus no lugar de Deus. Pessoas no lugar de pessoas. E o dinheiro no lugar do dinheiro. O dinheiro não pode ser seu Deus. Sabia que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o inferno propriamente dito? Mas ele traz grandes ensinamentos. Se nós pegarmos o livro de Provérbios, para que olharmos e estudarmos sobre as riquezas, nós entenderemos. Se nós pegarmos o Novo Testamento, ele diz que não é o dinheiro o problema, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E nós vemos que a igreja de Laodiceia era uma igreja que amava o dinheiro. Ela diz: estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Quem aqui teria coragem de falar isso para Deus? Alguém aqui teria coragem de falar isso para Deus? Se Deus se apresentasse, você falar: então meu filho, o que você quer? Você falaria para ele: Deus, é o seguinte, eu estou bem, eu tenho dinheiro, eu tenho abundância, e eu não preciso de nada, estou suave na nave. Alguém aqui falaria isso? Mas aquele povo falou, e foi repreendido severamente. Porque não importa o que eles achavam que eles tinham, o que importa é o que Deus pensava sobre eles. E olha o que Deus pensa sobre eles: que eles eram mornos, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Você entende o contraste da visão de alguém que não tem Jesus para a visão que Jesus tem sobre eles? Enquanto eles pensavam que eles tinham tudo, Jesus olha e fala: vocês não têm nada. Vocês não têm absolutamente nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus aparecesse aqui hoje para você, num papo particular, cara a cara, o que ele veria na sua vida? Como ele enxergaria a sua vida? Como ele enxergaria você? Alguém que está vivendo como a igreja de Laodiceia viveu? Ou alguém que está tentando viver como a igreja de Filadélfia viveu? Porque a igreja de Filadélfia é a igreja perfeita. Como Jesus te enxergaria? Cara, o que nós vemos aqui é que aparentemente Deus prefere o fanatismo, alguém muito quente e fervoroso, ou alguém frio, do que alguém morno. O problema é que hoje tem muito crente distraído, achando que só porque frequenta a igreja, só porque ajuda muitas vezes na ação social, é quente espiritualmente. Presta atenção, eu não sou ninguém para julgar a sua vida com Deus e a sua conduta, mas eu estou aqui como um servo de Deus para te alertar. Como você tem vivido? Cara, eu não quero ser vomitado pelo Senhor. E eu não quero ser frio. Então eu tenho que buscar seguir os preceitos da Bíblia e viver conforme a segunda palavra. Agora não adianta você pensar só porque você veio, só porque você levantou a sua mão, só porque você adorou ao Senhor, só porque você, eu fiz uma obra social muito bacana, eu ajudei, cesta básica no Aviva, eu sou um crente fervoroso. Será?
Você pode enganar a mim, você pode enganar os seus filhos, a sua própria esposa ou o seu próprio marido, mas a Deus você não engana. E eu vou te falar uma coisa, melhor você entender que nosso Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele enxerga tudo. Não queira ser aquele crente que só busca a Deus quando as coisas dão errado. Quantos aqui foram encontrados pelo Senhor em um momento de grande dificuldade? Onde você estava no fundo do poço, e aí foi, irmão, ou é agora, ou eu vou morrer aqui. Quem foi encontrado nesses? É gostoso? É prazeroso? Cara, é doloroso. É doído. Você tem que abrir mão de coisas que talvez você não quisesse abrir, mas quando Deus te encontra, não tem como você resistir. Agora, quem aqui foi encontrado pelo Senhor em um momento onde estava tudo normal, e aí Deus se revelou e você encontrou ao Senhor? Quem foi? Não é mais tranquilo? Não é mais fácil? Nós precisamos entender isso, que o Senhor quer nos encontrar, não quando nós estivermos quebrados emocionalmente. Não espere você perder tudo na sua vida para buscar o Senhor. Não espere o seu filho desenvolver alguma doença, não espere o seu casamento acabar, não espere você perder tudo, para que você entenda que o Senhor é tudo o que você precisa. Você pode ter uma vida abençoada, você pode ter uma vida alegre, você pode ter uma vida de paz, e se encontrar com o Senhor todos os dias. Mas para isso você precisa se decidir, você precisa descer do muro. Não dá mais, família, para a gente achar que está tudo certo, andar em cima do muro, não, está tudo errado. E agora com essa mensagem não adianta você falar, eu não sabia, agora você sabe. A questão é, qual a avaliação você faz de si mesmo? O que você tem dado ao Senhor é satisfatório? O tempo que você tem investido na casa de Deus é bom? Aquilo que você tem feito pelo Senhor, fora da igreja, é bom? Você tem sido um bom exemplo, você tem sido um bom testemunho, você tem caminhado em retidão, você tem tentado, se santificar dia a dia. Santificação é um processo de separação. É isso que você tem feito ou você tem gostado de viver como o mundo vive? Porque não dá para você vir aqui adorar o Senhor, sair daqui, encher a cara, trair a sua esposa, trair o seu marido, falar mal dos seus colegas de trabalho. Não dá para você sair daqui falando mal da igreja, porque a igreja está fria demais, ou então porque a pipoca do tio da pipoca estava salgada. Não dá para nós sermos assim. Inclusive a pipoca desse tio é sensacional. Eu não sei se já comeu, mas quando ele mete o bacon lá no meio, tudo com bacon é bom. Se você comer bacon com leite condensado, fica uma delícia. Mas a real é que não dá, cara. Não dá para a gente achar que está tudo certo. Sabe coisas que não batem? Eu vou dar um exemplo aqui, vocês podem achar. Você já viu um corintiano torcendo para um palmeirense? Sim ou não? Vamos ser sinceros, vamos trazer para o prático. Sim ou não? Não existe, se você é corintiano, você não torce para o Palmeiras. Se jogar Palmeiras e Argentina, você é argentino desde que você nasceu. Só se jogar o Palmeiras contra o diabo, aí você é Palmeiras. De resto, meu irmão, e o oposto é igual. Por quê? Porque não dá para ser duas coisas. Não dá para você ser crente aos domingos ou à noite com a sua família e ser uma pessoa comum que gosta de viver como o mundo vive. Esse é o tipo de crente morno que Jesus vomita. Esse é o tipo de crente que Jesus tem nojo, tem náusea. Cara, essa palavra é muito pesada. É muito pesada você sentir nojo de alguém. Você já se sentiu nojo de alguém? Você já se sentiu enjoado por ver alguém? Eu nunca me senti. Eu posso encontrar a pessoa mais suja que eu já encontrei na vida. Eu não vou sentir enjoo por estar perto dela. Se isso é pesado, imagina o Senhor olhando para mim, olhando para você e falando assim: você está tudo errado, eu estou a ponto de te vomitar. Eu não quero viver isso, eu não sei você. Alguém quer viver isso? Alguém quer ser vomitado pelo Senhor? Então, que nós possamos corrigir a nossa rota. Olhar aquilo que nós precisamos enxergar.
Você não está na igreja porque você serve a um pastor. Você está na igreja porque você serve a um Deus vivo. Você não está na igreja porque a igreja tem uma estrutura legal. Você está na igreja porque a presença do Senhor está naquela igreja. Se essa igreja tivesse só estrutura e não tivesse a presença, isso aqui estaria vazio. Nós não veríamos as pessoas, os casamentos sendo restaurados. Nós não veríamos as pessoas se encontrando com Jesus. Você tem que vir aqui buscar o Senhor. No seu dia a dia é o que você tem que fazer na sua casa também. E Jesus também se apresenta e dá um conselho. E é incrível que mesmo com um coração tão duro que aquela igreja tinha, Jesus ainda revela as suas misericórdias, apresentando o conselho. E eles deveriam obter da parte de Deus 3 coisas que eles desesperadamente necessitavam. A primeira, que eles comprassem ouro fino refinado pelo fogo, para que eles possam ser ricos. E isso aponta para um ouro puro, refinado pelo fogo, em contraste com as riquezas materiais poluídas que eles possuíam. Ou seja, um ouro não corrompido, um ouro que não era concedido, ele era concedido, ele não era comprado, ele não podia ser adquirido por esforços ou qualidade humana. Ele era concedido pelo Senhor. E essa palavra ela pode ser confrontada com o que Isaías disse no capítulo 55, versículos de 1 a 7, nós vamos ler. Olha só: todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós... O meu filho me ligando, sai filho, desculpa. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não a conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse é o nosso Deus. A segunda coisa que eles deveriam obter diz a respeito de vestes de linho branco, para que eles pudessem ser cobertos da sua nudez. Fala de uma vida digna na presença do Senhor, para que eles não permanecessem na vergonha da sua nudez. Você sabe que naquele tempo, um método muito frequente ser usado para expor... Hoje, como as pessoas expõem as outras pessoas? Como que expõe? Não é verdade? Quem é que viu o caso da menina que não quis ceder o espaço? 2 milhões de seguidores, porque foi humilhado. Eu já fui tão humilhado, e não tinha ninguém fazendo vídeo. Já fui tão humilhado, muito humilhado. Uma vez eu dormi no ponto, e eu não tinha dinheiro para pegar o outro ônibus. Eu dormi dentro do ônibus, e eu não tinha dinheiro para comprar outro ônibus. E aí eu tive que comprar para andar de ônibus. eu tinha que ir lá para o bairro do Limão, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu tive que falar eu fiz uma coisa ruim, gente. Eu menti para o motorista. Meu Deus do céu, vou contar para vocês isso aqui. Foi uma estratégia boa, mas eu me arrependi, eu pedi perdão. E eu nunca mais encontrei esse ônibus, senão eu pagava a passagem de novo. Mas eles não deixavam, chegou uma época que os caras não deixavam passar por baixo da catraca, né? Pô, eu era trabalhador, eu só esqueci a carteira, não tinha dinheiro, já tinha dormido, passado o ponto. Aí eu falei assim, eu vou ficar na frente, e quando estiver chegando perto do lugar que eu preciso descer, eu vou perguntar, esse ônibus vai para tal lugar? E eu vou chutar um outro lugar. E aí ele vai falar, não. Aí eu vou falar, vixe, então eu peguei o ônibus errado, ele vai parar e eu desço. Fiz isso.
Estava chegando perto de onde eu precisava descer. Eu falei, ô chefe, esse aqui vai para Lapa? Eu estava na Cachoeirinha. Esse aqui vai para Lapa? Ele, não cara, você está na Cachoeirinha. Eu, meu Deus, peguei o ônibus errado. Ele, não, desce aqui. Eu parei na frente do trabalho. Na hora eu falei, genial, mas depois eu senti tanta culpa, cara. Eu fiquei tão culpado. Eu falei, meu Deus, que sacanagem que eu fiz. Eu menti, talvez eu falasse para ele, ó, acontece, não tenho dinheiro. Mas, cara, hoje as pessoas, elas simplesmente, por não concordarem, querem te humilhar, querem te expor nas redes sociais. Aconteceu com essa mulher, ela estava de boa, ela sentada no assento dela, e uma mãe falou, ó, você pode ceder o lugar para minha filha? Ela falou, não. E aí foi, gravou, a mulher estourou nas redes sociais, a galera apoiando, não tinha que sair mesmo, essa mãe, não sei o quê. Enfim, hoje é isso, hoje as pessoas usam as redes sociais para te expor por conta de nada. Mas naquela época não. Para fazer as pessoas se sentirem vergonha publicamente, elas eram levadas para uma praça pública e suas roupas eram rasgadas, elas ficavam nus. E a sua nudez era exposta e a sua vergonha ficava aparente, né? E era isso. Então quando ele diz aqui para a igreja de Laodiceia, especialmente para a igreja de Laodiceia, que era um centro muito grande de uma indústria têxtil, vestuários de antiguidade, enfim, ali os crentes se vestiam com muita elegância. Então a roupa era algo importante para aquelas pessoas, a vestimenta, vestuário era algo realmente importante para aquelas pessoas. E ele diz, compre vestes de linho branco, para que a sua nudez seja coberta. Mas ele diz também, colírio para ungir os olhos, para que pudesse ver. Olha lá, aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Quando ele fala de colírio, ele retrata a ação iluminadora do Espírito Santo, que nos dá visão e discernimento. Antes de você se converter, você tinha algo, você tinha um pensamento, você tinha uma visão sobre as coisas do mundo. Quando o Espírito Santo desceu sobre a sua vida, você entende que aquilo que não parecia ser errado, é errado. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você, entrou em você, você foi batizado pelo Espírito Santo, e Ele te dá esse discernimento para que você tenha os seus olhos desvendados e enxergue de fato a realidade daquilo. Então, quando você está em Cristo, uma mentirinha não é uma mentirinha. Não existe uma mentirinha santa, não existe uma fofoca santa, não existe um adultério santo, não existe. O certo é certo e o errado é errado. Também o colírio retrata da ação do Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado e nos leva ao arrependimento. A palavra de Deus diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está trabalhando na vida de vocês. Enquanto eu estou liberando palavras aqui, o Espírito Santo está gerando coisas em vocês. Talvez o Espírito Santo esteja te incomodando, porque você sempre se achou um crente, mas está entendendo que hoje, não, você é um morno. Isso não sou eu que estou produzindo, isso é o Espírito Santo que está produzindo em você. É o Espírito Santo que nos convence de uma mudança de rota, de uma mudança de direção, de voltar os nossos olhos para aquilo que realmente importa. E o Espírito Santo, Ele também nos cura da nossa visão distorcida. Em Laodiceia havia um colírio muito excelente para curar doenças nos olhos. Deixa eu te falar que Cristo tem um remédio para curar as doenças das nossas almas. Cristo tem o curativo perfeito para estancar essa hemorragia que você tem, para estancar talvez essa ferida aberta por conta de mágoas e do seu passado. Sei lá, eu não sei o porquê você está aqui ou o que você está sofrendo, mas eu quero te falar que Jesus Cristo é o médico que pode curar toda a nossa enfermidade. E em último ele conclui com um desafio. Ele diz, eu repreendo e disciplino a todos os que amo. Quem aqui tem filho? É prazeroso você disciplinar seu filho? Alguém tem prazer nisso? Sim ou não? Pelo amor de Deus, existe algum pai aqui, alguma mãe? Existe algum prazer em você disciplinar o seu filho? Sim ou não? E você faz por quê então?
Outro dia eu fui disciplinar o John, e ele falou assim: se você me ama, por que você está fazendo isso? Eu falei: não, eu estou fazendo isso porque eu te amo. E eu quero te falar que a disciplina ela tem um objetivo: reconciliação, gerar arrependimento, trazer as crianças para perto. Eu não estou falando de um espancamento, presta atenção. Eu não estou falando que você, pai, tem que espancar o seu filho. Não, pelo amor de Deus, nunca, nunca, nunca faça isso. E o dia que você fizer isso e eu descobrir, eu vou ser o primeiro a te denunciar. Com muita sinceridade. A criança tem que ser amada, tem que ser protegida, tem que ser educada, não espancada. Mas nós que somos pais, entendemos a necessidade de educar os nossos filhos. Essa foi a missão que Deus me deu, que Deus deu para cada um de vocês que são pais. E aqueles que querem ser, você vai ver que é a coisa mais difícil. Eu lembro a primeira vez que eu fui corrigir o Enzo. Cara, me fez tão mal, fiquei tão triste, tão arrasado, tão chateado. Depois, quando você tem 3, é por leva, vem. Sobe o primeiro, o segundo. Coitado, o Gael é 6 meses, né? Gael, 10 meses, não, Gael não ainda. Mas eu faço porque eu amo. E nunca, 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 nunca disciplinei os meus filhos com raiva. Nunca encostei neles com ódio. Sempre amei, cara, sempre nos abraçamos, sempre oramos juntos. E é assim que acontece. Quando Deus nos repreende, quando Deus nos disciplina, é porque Ele está demonstrando o seu amor. Ele não é que Ele está bravo com você. Nossa, Deus está me disciplinando porque eu fui rebelde. Não, Deus está talvez te disciplinando para que você entenda e volte para o lugar certo, para que você não se machuque mais. Historicamente, os teólogos acreditam que a maioria daquelas igrejas, a maioria das pessoas naquela igreja de Laodiceia, ela era composta por pessoas que eram filhos de Deus, mas que estavam vivendo em pecados. E elas por isso foram disciplinadas pela perseguição do imperador Domiciano. Lembra Domiciano? Que foi quem prendeu João Batista lá na ilha de Patmos, porque João Batista se recusou a adorá-lo. Foi por isso que João Batista foi preso, e foi por conta disso que ele teve essa visão de Jesus glorificado. Foi por conta disso, porque as pessoas estavam se entregando aos seus pecados. Mas profeticamente, é provável que a igreja de Laodiceia represente a igreja da volta de Cristo. Eu já falei isso, que é uma igreja que não subirá. Não é, Luciano, subirá. Que não será arrebatada, melhor assim. Mas é uma igreja que passará e será disciplinada na grande tribulação. Eu não sei você, mas eu não quero estar aqui na grande tribulação, não. Alguém quer estar aqui? Tem gente que gosta de ver o bicho pegar, né? Eu lembro que eu ia muito para jogo, né? E eu nunca me envolvi em confusão, mas eu ficava olhando assim, ó, aquela porradaria, bicho pegando, cacetete para tudo quanto é lado, e eu olhando. Aí a hora que ia chegando perto de mim, eu saía. Eu não quero isso não, cara. Eu não quero ficar olhando, deixa eu ver o bicho pegar ali. Não, cara, a hora que tocar a trombeta, me leva, Senhor. Eu não sei você, mas eu não quero estar aqui não quero viver essa grande tribulação não, cara. Que vai ser terrível. Mas ele também nos diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se Jesus está à porta batendo, significa que ele está fora e não está dentro. Quero te fazer essa pergunta: Jesus está dentro do seu coração ou Jesus está fora do seu coração? Jesus está dentro da sua família ou Jesus está fora da sua família? Ele precisa bater na porta e falar: opa, dá licença, estou chegando. Posso aqui cuidar do seu relacionamento? Posso cuidar do seu casamento? Ou ele pode entrar e fazer o que ele quiser? Estou à porta quer dizer que ele está para voltar. Ou seja, nós precisamos nos arrepender rapidamente. Quando o Senhor voltar, alguns não estarão prontos ou vestidos propriamente. Existe uma parábola na Bíblia das bodas do casamento. E ali muitos foram convidados e não vieram.
Outros foram convidados e não se importaram com o convite, não fizeram questão de estar ali, e ainda mataram os servos que foram convidar. Então o rei manda aos seus servos buscarem os que estivessem nas ruas, para compor aquela festa. E eu vou ler o texto para vocês, está lá em Mateus 22, diz assim: o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Eram só bons? Sim ou não? Eram só ricos? Eram só influencers? Sim ou não? Eram só pastores? Eram o quê? Maus e bons. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui, sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os que não estiverem vestidos propriamente serão lançados para fora, para a grande tribulação. E a vestimenta apropriada, aí você pergunta para mim: Ramon, mas então qual que é a vestimenta apropriada que eu tenho que ter para estar pronto nesse casamento? A vestimenta apropriada é a justificação que nós recebemos através do sacrifício de Cristo. E ele diz, para encerrar: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Só existe um jeito de nós vencermos. Só existe um jeito de nós estarmos vestidos com essa veste nupcial. É entendendo o sacrifício de Jesus por mim, entendendo o sacrifício de Jesus por você. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Nós não somos salvos pelas obras. Você não é salvo, você não tem o seu nome escrito no livro da vida porque você é bom. Você não tem o seu nome escrito no livro da vida porque você é uma pessoa honesta. Você não tem o seu nome escrito no livro da vida porque você é uma pessoa boa. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida quando nós entendemos a justificação que nós recebemos através do sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é aquele que me comprou e te comprou. Eu quero falar que Jesus está à porta. Jesus está voltando. E um dia, quando Ele voltar, muitas pessoas se lembrarão das mensagens ditas nas igrejas. Se darão conta das mensagens que foram pregadas, das mensagens que foram ministradas, e da falta de posicionamento, porque decidiram ser pessoas mornas. Porque a partir do momento, meu querido, que você sabe o que você tem que fazer e não faz, você vai ser cobrado por isso. Ah, mas Jesus não é um Jesus brabão. Não, Jesus é o justo juiz. Ele é santo, Ele é amor, mas Ele é justo. E você nunca vai ter oportunidade, você nunca vai poder falar que você não ouviu falar sobre Jesus, porque eu estou aqui para te apresentar esse Jesus hoje. Jesus Cristo te amou tanto, que segundo o Evangelho de João, capítulo 3:16, Ele te amou tanto, tanto, Deus te amou tanto, 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 que deu seu único filho, para morrer por você, para que você nunca mais se sentisse sozinho, se sentisse desamparado, se sentisse abandonado, para que a sua história não mais tivesse o peso que talvez ela tenha hoje. Jesus quer arrancar esse peso das suas costas. Jesus quer arrancar esse peso, mas para isso Ele precisa entrar no seu coração. Para isso, para Ele entrar no seu coração é simples, é uma oração, onde você vai dizer: Senhor, eu te aceito no meu coração, como meu Senhor e Salvador. E aí você vai me perguntar: ah, mas a partir dessa aceitação, então está tudo certo, eu posso continuar vivendo? Não, porque a obra é do Espírito.
E o Espírito que vai entrar na sua vida, e eu posso te falar que Ele entra na nossa vida mesmo, Ele vai te direcionar, e aquilo que talvez faça sentido para você hoje, não vai fazer mais, porque Ele tem os caminhos melhores do que os nossos. Ele tem as melhores portas, Ele tem as melhores oportunidades, Ele tem o melhor approach para você chegar às pessoas, Ele sabe de todas as coisas. Mas para isso, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com você e você comigo, e um dia você vai estar sentado comigo ao meu lado no trono, assim como eu também venci e sentei no trono, ao lado do trono do meu Pai. Eu não sei você, cara, mas eu acredito mesmo na vida eterna. Talvez você não acredite, mas o que eu posso te aconselhar, não pague para ver não. Não pague para ver, porque esse preço vai ser alto, vai ser pesado. Jesus está aqui te trazendo essa mensagem hoje. Talvez você seja a pessoa mais cética que exista na sua família, mas até os mais improváveis, Jesus torna em pessoas valorosas e poderosas e grandiosas na obra dele. Eu quero pedir que você feche seus olhos onde você estiver. Eu quero orar com você. Na verdade, eu quero falar com você que entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca fez essa oração de entrega, nunca entregou o seu coração para Jesus. Talvez ao longo da sua história você já tenha ouvido falar de Jesus algumas vezes. Talvez você fale: não, mas eu já falei, eu já entendi, eu já venho na igreja, mas você nunca se posicionou. Talvez você nunca tenha falado para o Senhor: eu te aceito no meu coração mesmo, de verdade. Jesus não quer um relacionamento superficial, Jesus não quer um crente morno, mas Ele quer uma posição, Ele quer, cara, um coração aberto para que Ele entre e mude a sua história. Se Jesus não fosse tão bom, nós não teríamos o crescimento do cristianismo como nós temos. Se Jesus não fosse tão poderoso, essa religião já teria acabado. Nós estamos falando de uma religião que tem mais de 2000 anos. Seguidores de Cristo se perpetuam, e hoje nós somos bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Se isso não fosse verdade, cara, a algum ponto isso já teria acabado, já teria sido desmascarado. Mas sabe por que não é desmascarado? Porque tudo aquilo que nós falamos é verdade, porque Jesus é verdade, e a verdade quer te libertar nessa noite. A verdade quer escrever o seu nome no livro da vida. A verdade quer te dar novas experiências, nova história, uma nova esperança de um futuro brilhante e grandioso que Ele tem preparado para você. Pensa você, o seu maior sonho. Você que nunca entregou o seu coração ao Senhor, pensa qual é o seu maior sonho. E o que o Senhor está dizendo para você é: o que adianta você ganhar o mundo inteiro através do seu sonho e perder a sua alma? Você pode ter essa combinação daquilo que o Senhor sonhou com a eternidade que Ele preparou para mim e para você. Mas para que isso aconteça, você necessariamente precisa abrir o seu coração. Precisa falar: Senhor, eu te aceito. Eu não estou aqui te convidando para uma religião. Eu estou aqui te convidando para desenvolver um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Um relacionamento de amizade, um relacionamento de cuidado, de amor. E Ele está aqui, e Ele quer o seu coração. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar com você. Existe alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus? Glória a Deus pela sua vida, jovem. Eu vejo sua mão. Existe mais alguém? Fica com a sua mão levantada bem alto para que nós possamos te enxergar. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Existe? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir que você fique em pé onde você estiver. Você que levantou a sua mão, fique em pé. Por favor, fique em pé. Não tenha vergonha. Jesus Cristo um dia se expôs por você. Ele disse que foi por amor que Ele se entregou naquela cruz. Por te amar tanto, Ele te livrou de todos os pecados e da condenação da morte. Não existe no mundo amor igual ao amor de Cristo.
essa decisão que vocês estão fazendo hoje, eu posso afirmar categoricamente que é a melhor decisão da sua vida. É a melhor decisão que você podia ter feito qualquer dia. Eu já tomei muitas decisões na minha vida, decisões que eu me alegro até hoje, como o meu casamento. Pode ficar em pé, continue em pé, você quer aceitar Jesus. Não senta ainda não. Mas eu já tomei decisões quando eu quis, junto com a Érica, ter filhos, 3 filhos. Foram decisões que eu me alegrei, mas nada se comparou ao dia que eu fui encontrado pelo Senhor. Porque aquilo mudou a minha história para sempre. Para sempre, cara, eu não sou mais o mesmo. Eu não vivo mais sob o medo, eu não vivo mais sob a incerteza, eu não vivo mais sob a ansiedade, eu não vivo mais deprimido, opresso, porque o sangue de Jesus me resgatou e me lavou. Eu queria pedir que você que levantou a sua mão, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Será que você pode fazer isso? Sai do seu lugar, não tem vergonha não. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Ninguém vai pedir nada para vocês. A gente só quer orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Se você deseja sair do seu lugar e vir, ainda dá tempo. Pode sair, pode vir. Nós temos tempo aqui para adorar o Senhor. Nós temos tempo para ver mais irmãos chegando à presença de Deus. Eu louvo a Deus pela decisão de vocês. Eu posso falar que vocês vão ter a vida de vocês transformada para sempre. Porque as pessoas me taxavam de muitas coisas que eu não era, coisas que eu não fazia. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu entendi que não importava mais o que as pessoas pensavam sobre mim, porque Ele já tinha escrito uma história, porque Ele já tinha preparado algo muito especial para mim. E aí, cara, eu vou falar para você que eu tive muitas feridas fechadas, eu tive muitas palavras que foram lançadas sobre a minha vida quebrada. Eu tive muitas experiências com o Senhor. E eu declaro sobre a vida de vocês que vocês vão ter ainda mais experiências além do que eu tive. Vocês vão entender um amor do Senhor que vocês nunca sentiram em lugar nenhum. Talvez vocês tenham buscado tanto por isso. E a minha oração é para que agora o Espírito Santo inunde vocês com o amor que só Ele pode proporcionar. E que todas as dúvidas, todas as incertezas, todos os medos, todas as aflições, toda a tristeza seja arrancado da vida de vocês. E que vocês possam agora entender que existe alguém maravilhoso, alguém incrível chamado de Jesus, que te amou tanto, que olhou para você e falou: eu quero morrer por ele, eu quero morrer por ela, eu quero morrer por ele, eu quero morrer por ela. Jesus está nesse lugar. Ele deseja cada um de vocês. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você repita comigo essa oração. Ela é simples, mas ela é muito poderosa. Isso que é louco, porque às vezes eu não sei o que vocês já ouviram falar sobre Jesus, mas às vezes as pessoas acham que para falar com Jesus tem que estar perfeito, tem que ser perfeito. Cara, tem que estar com o coração disponível a ser transformado. A gente não precisa orar: ó excelentíssimo Rei soberano da terra, dos céus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A melhor oração é aquela que flui do seu interior. E você vai entender isso, e você vai poder falar para o Senhor: Senhor, eu estou bravo, eu estou chateado, eu estou irritado, eu estou nervoso, o meu filho está me tirando a paciência, as coisas não têm dado certo, o meu chefe é o demônio. Você pode falar o que você quiser, porque Deus enxerga o seu coração. E você vai ter acesso ao Consolador. E esse Consolador estará dentro de você a partir dessa oração. Então ora comigo assim. Se você também deseja fazer essa oração online, repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Eu confesso os meus pecados. Eu te agradeço pelo Seu perdão. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu oro, Deus, declarando a sua paz sobre os seus corações. Eu oro, Deus, declarando alegria, Senhor, sobre esse novo tempo. Eu declaro, Senhor, que nenhuma palavra de Satanás prevalecerá contra a vida deles. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que os céus estarão abertos, Deus, para ajudá-los nessa caminhada, Senhor. Eu declaro que nenhuma distração, nenhum levante de Satanás prevaleça, e que eles saibam que a partir de hoje o Senhor já escreveu os seus nomes no livro da vida, e que eles não são mais os mesmos, Deus, que o Senhor fez nova todas as coisas, que o Senhor tem novas histórias, que o Senhor tem novas estratégias, que o Senhor tem novos sonhos, Deus, que eles possam se apegar na certeza e na convicção daquilo que o Senhor já nos prometeu na eternidade, Senhor. Deus, a sua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus, que eles possam caminhar, Senhor, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, que o teu Espírito os ajude, os direcione, os conduza, Senhor, para momentos de comunhão e intimidade com o Senhor. Deus, para aquilo que é mal, Deus, que o teu Espírito Santo faça com eles, assim como fez comigo muitas vezes, me incomodando a ponto de não me deixar seguir, Senhor. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os direcione, e que eles possam ter uma vida transformada. E eu oro sobre a vida deles, Deus, esse fim de ano, que não será mais o mesmo, definitivamente, Senhor, será o melhor fim de ano, Senhor, porque eles estão guardados pelos teus anjos, Deus. Em nome de Jesus, nós sabemos, Deus, que no mundo nós teríamos aflição. O Senhor nos disse, mas o Senhor também nos disse, mas tende em bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos a convicção e a esperança de que o Senhor fará grandes coisas por cada um deles, Deus. E eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria pedir, por favor, que vocês sigam a equipe de consolidação. A gente não vai pedir nada, a gente só simplesmente quer orar por cada um de vocês. Mostrar algumas coisas para que vocês continuem nessa caminhada. Conte comigo, meu nome é Pastor Ramon, estou aqui para servi-los naquilo que eu puder. Amém? E eu queria falar com a igreja. Para você que talvez tenha sido impactado por essa mensagem, talvez você esteja se achando um crente morno. Isso te incomodou, essa mensagem te incomodou. E você sabe com quem eu estou falando, você sabe que é com você, você sabe que a vida que você tem vivido, a forma como você tem feito, não é como Deus quer que você faça, não é como Deus quer que você haja, não é como Deus quer que você viva. Então eu quero pedir que você levante do seu lugar. Se você entende que você precisa sair do muro, levante do seu lugar, nem precisa sair do seu lugar, só levante do seu lugar. E a gente vai orar por você. No fim, meu irmão, você sabe como está a sua vida, você e Deus. E mais uma vez Deus está te dando a oportunidade hoje de mudar a sua história, de mudar o seu rumo para algo novo. Eu não vou pedir para a igreja inteira levantar, porque eu creio que isso é especificamente para aqueles que reconhecem que precisam mais, que precisam se doar um pouco mais para as coisas do Senhor, que precisam de mais intimidade, de mais relacionamento. Então é para você isso. Então se você deseja que você levante do seu lugar, eu quero orar com você, enquanto depois nós estivermos ali adorando ao Senhor, que você seja ministrado por essa mensagem. E se você não levantou, está tudo bem, simplesmente mantenha os seus olhos fechados, continue intercedendo pelos irmãos que se expuseram nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Deus, por cada um deles, por cada um, Senhor, dos meus irmãos que tiveram a consciência através do Teu Espírito nessa noite, que estão vivendo uma vida, Senhor, que não tem Te agradado, que estão vivendo um tempo, Senhor, que não tem, Senhor, sido como o Senhor planejou para cada um deles. Deus, em nome de Jesus, Deus, aqueles que estão mornos, que o Senhor reavive a chama. Senhor, que o Senhor os traga de volta, Deus, para esse caminho que eles se perderam, Senhor. Sabe, Deus, talvez em momentos sutis, Deus, Satanás tirou, Senhor, os olhos deles dos lugares onde eles deveriam estar. Mas eles estão nessa noite, Senhor, dispostos a se posicionar, Deus,
dispostos a ter um posicionamento diferente, dizendo: eu não quero estar mais morno, eu não quero viver mais morno, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu não quero, Deus, que o Senhor tenha vontade de vomitar da sua boca, mas eu quero que o Senhor um dia olhe para mim e diga: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus, eu peço, Deus, por cada um dos meus irmãos, que eles possam, Senhor, ser impactados por essa mensagem, e que a partir de hoje, a vida deles não seja mais a mesma, que a partir de hoje, Deus, os seus direcionamentos, os seus posicionamentos sejam pautados na sua palavra, Senhor, que eles não se acomodem mais, não se amoldem mais aos padrões do mundo, mas que eles possam ser direcionados pelo teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.